28 de junho de 2020, o evangelho do dia de hoje está então em Mateus capítulo 8, versículos 18 ao 22. Mateus capítulo 8, versículos do 18 ao 22, o evangelho de hoje, dia 28 de junho de 2021. Cruz FM 87,9, a Rádio Comunidade, e esse é o programa Deus e Mais, pela Rádio Cruz FM. Então, vamos lá então, falar, meditarmos, ouvirmos a Palavra de Deus em nossa vida. Já achou aí a palavra? Já pegou a sua Bíblia aí? Já está então sintonizado? Podemos então começar aí a proclamação? Então vamos a Mateus 8, capítulo 18, Mateus capítulo 8, versículos 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meus pais. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Muito bem, prezado irmão, prezada irmã. Vamos então meditarmos essa palavra de Deus. E são vários aspectos, que nós poderíamos estar aqui falando sobre essa palavra, porém vamos atentar a essa frase que Jesus diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um aspecto importante da vida de Cristo Jesus é justamente esse aspecto de tudo aquilo que Jesus então vivia, uma vida simples, uma vida itinerante. E para ser itinerante, ou seja, que ele pudesse então ser livre para peregrinar pelo povo, junto ao povo, de vila em vila, de cidade em cidade. Jesus então não poderia ter ali algo que o prendesse de forma então física e também de forma espiritual. Jesus então, ele era como se, a gente pode dizer aí, um andarilho. Então ele andava de cidade em cidade anunciando o reino de Deus. E para então entrar dentro dessa proposta também de criar seu número de discípulos, os mesmos precisavam estar desapegados de muitas coisas, até mesmo na própria vida, da mesma forma com que Jesus estava desprendido da sua vida. Ele então, senão ele não conseguiria cumprir tudo aquilo que o Pai exigia dele, de ser então o Salvador da humanidade, de entregar a sua vida em resgate de todas as vidas. Deus então tem um propósito para Jesus, e assim como tem um propósito para cada um de nós. Que possamos viver intensamente esse nosso discipulado, pautado então nessa alegria da vida de Jesus, esses gestos, essas ações que ele então realizava, de desprendimento, de viver a cada momento. Então que ele pede para esse mestre da lei desapegar dos bens, porque o mestre da lei ele vivia uma vida diferente dos demais do povo, da população. Eles tinham eles tinham uma fama, eles tinham um poder econômico muito grande. Então ele tinha suas regalias como ser humano. E Jesus fala para ele: olha, você quer me seguir? Beleza, tudo bem, vamos lá então. Só que é assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Até os pássaros têm um ninho,
As raposas têm suas tocas, mas eu não tenho nada. E se você quer me seguir em troca de algo, então que você continue na vida que você está. Continue sendo você da forma que você é, nesse sentido então de ter, né, os prazeres da vida, porque o Filho do Homem não tem o prazer dessas coisas. E se você acha que você vai ter, né, tudo isso, está disposto então a fazer isso, então bora lá, vamos lá. Agora, se não, deixe quieto. Tá? Jesus não está desprezando, mas é porque aquele homem talvez não estivesse ainda preparado para o seguimento de Jesus, verdadeiramente, conforme então era necessário. Um coração aberto, despojado, para poder então ter como riqueza, como alegria, o reino de Deus. Então, se eu preciso anunciar o reino de Deus, eu não posso então ter outros valores em minha vida, a não ser os valores deste reino, que é então a justiça, a igualdade, a equidade, a equivalência de vida, ou seja, né, a empatia, né, eu então ser solidário com a dor do outro, com o sofrimento do outro, estender a mão, e aí então entra o termo compaixão. Ter, né, os mesmos sentimentos de Jesus pela humanidade. E aquele outro discípulo então que, né, pediu para enterrar os pais, ali então que a gente já entra dentro daquela questão do apego às pessoas. Não significa que eu tenho que desprezar o meu pai, a minha mãe, desprezar a minha família, muito pelo contrário. O que Jesus está dizendo aqui, olha, precisa então sim se importar com o outro e aproveitar o máximo, né, no bom sentido, né, o estar, aproveitar cada momento, porque a nossa vida também é um breve momento perto, né, da eternidade, perto do reino. A nossa vida é um breve momento, então nós temos que aproveitar esses momentos, aproveitar a vida, aproveitar o estar com as pessoas, a amar essas pessoas, respeitar essas pessoas, porém não ficar presos a ela. Então, para podermos viver bem a graça de Deus, o dinamismo da profecia, o dinamismo da propagação do reino de Deus, do tornar esse reino visível para os homens, nós então podemos estar apegados às coisas e nem às pessoas. Nós temos que então utilizar dessas coisas e aproveitar cada momento com as pessoas para podermos então expressar o reino de Deus que está no meio de nós. Então, o bem material que eu possuo deve então me ajudar a evangelizar, deve me ajudar a promover a paz e o bem sobre a terra, não tê-los, né, apenas como um benefício próprio, só meu. Assim também como o amar a esposa, o amar o esposo, o amar os filhos, o amar as pessoas, deve ser então um serviço ao reino de Deus, não um serviço para si. E ali então a gente tem toda essa grandeza da sabedoria de Deus que envolve o homem e o torna rico e abundante na face da terra. Deus então, com a sua sabedoria, transforma a humanidade, aliás, enriquece a humanidade com essa sabedoria e faz então com que a simplicidade da vida ela seja o reflexo do reino de Deus sobre a terra, porque os simples sabem respeitar o limite um do outro. A gente observa muitas vezes as pessoas mais simples, o quanto elas são felizes com o pouco que possuem, e a gente vê muitas vezes pessoas com tantos bens, com tanto dinheiro, e a gente percebe que não são tão felizes assim, porque sempre estão buscando coisas que preenchem o vazio que fica, às vezes, né, de ter que ficar preocupado com o bem que possui, câmeras de segurança, medo de sair e ser assaltado, uma vida totalmente presa aos seus tesouros, e esquece até mesmo de poder, né, de viver. Então nós precisamos entender que o bem material é um bem para que a gente possa alcançar o céu e tornar visível na face da terra o reino de Deus.
ter propriedades, ter o convívio, né, o círculo de amigos, ter um emprego, é tudo bom, porém não é o essencial. O essencial então é nós podermos utilizar desses bens que possuímos para beneficiar a todos, para poder então ajudar aqueles que não tiveram as mesmas condições ou mesmas oportunidades de vida que nós tivemos e ajudá-los a ter. Ser feliz então, utilizando desses bens para ajudar alguém, sem olhar a quem, né? Sem preconceito, sem aquelas picuinhas, né, humanas, né? Ciúmes, inveja, desejar o mal do outro. Não, nada disso. Jesus quer que a gente se importa com o outro, como Ele se importa conosco. Então, querido irmão, querida irmã, vamos compreender que viver, né, esta ideia reta, correta do Evangelho, estarmos então com o coração cada vez mais propensos a amar o ser humano, a amar a Deus, a amar então a vida, preservá-la, ajudar o homem então a ser feliz com a vida que possui, com muito ou com pouco, mas que ele possa então se agarrar ao essencial, que é então a justiça do reino, que é então a realidade do reino, a propagação, né, e o tornar esse reino visível para todos nós, tá bom? E aí, já teve essa experiência com Deus, de se enriquecer com a sua palavra, se enriquecer com aquilo que Deus te concede, né? Até mesmo, né? A gente precisa, né, nos tornar ricos, né? Nos sentir ricos nos sentir ricos com o cantar, né? Com o som de um passarinho, até mesmo, né? Com o som da moto que passou aqui no barulho, né? Que eu tive até que parar de falar um pouco para poder o som não acabar atrapalhando vocês, né? Então, gente, perceber que estamos vivos e que Deus faz parte dessa vida conosco, que Deus possa bastar para todos nós. Jesus já disse, só Deus basta. Tudo passará, porém, só Deus permanece e basta para todos nós. Tá bom? Então, acho que a mensagem do Papo Reto de hoje é isso, né? Essa vida doce, essa vida simples que Jesus tinha junto dos seus discípulos, junto dos pobres, dos empobrecidos, dos largados, né, à margem da sociedade, que Jesus amava, tocava, curava e manifestava a eles então a graça de Deus sobre ele. Tornar então a vida do outro importante também para ele. Toda a nossa vida é importante para Deus e nós também temos que nos sentir importantes para nós também, porque já somos importantes para Deus. Então conservar, preservar, zelar pela vida um do outro é o que Deus pede de nós, tá bom? Com simplicidade, com amor, com carinho, com desprendimento, tá bom? Anunciar o reino de Deus, então, sem estar apegado àquilo que pode nos prender a uma vida não muito legal aí, tá bom? Porque senão a gente se torna egoístas e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então fica aí a mensagem, né, para essa noite de segunda-feira com o Papo Reto do Evangelho de hoje.